Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, concentrar e agradecer a Ele por ter permitido mais essa oportunidade de estarmos aqui, neste local, para louvá-lo e estudar um pouco da palavra dele. Vamos continuar hoje o estudo em Romanos, capítulo 4. Nós vamos até o versículo 19. Vamos continuar no versículo 20. Então vamos orar. Grandioso Deus e Pai, primeiramente, queremos te agradecer por esta oportunidade e também agradecemos a Ti pelo dia que nos deste, pelo esse tempo de vida que Tu nos está sustentando até o dia de hoje. E agradecemos pela família que temos, e a família cristã, e a família consanguíneos, os nossos amigos também, que nós temos ao nosso redor. Pedimos em favor deles todos, dos irmãos em Cristo, espalhados toda a face da terra, aqueles que não puderam que é membro dessa igreja estar presente. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar. Pedimos em favor de toda a Tua palavra. Em nome do Teu Filho que nós pedimos. Amém. Agora o hino que vamos cantar. Alguma palavra por alguém antes de nós louvar o Senhor? Eu estou. Ano 119.
500.
Quando nos visita, o irmão José Carlos, seja bem-vindo. A irmã Rosinei, seja bem-vinda. A irmã Maria Inês, seja bem-vinda. É esses os nossos amados e estimados visitantes de hoje. Que abençoe a cada um deles conforme a nossa sociedade. Aqueles que temos visitado, aqueles que falam que vêm, os que pedem oração à Senhora da Igreja, que o Senhor, na sua misericórdia, meu Pai,
esteja atendendo a cada um, tem aqui cada família representada, e o pastor na direção do trabalho, tudo isso. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Cansa mais que caminhar e pedalar a bicicleta. Tocando e cantando sentado. No versículo 20 de Romanos, capítulo 4. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Versículo 22. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e abençoe a nós também, a mim que vou pregar, e vamos ouvir também. Então, no versículo 20, como nós vemos aqui, e não duvidou da promessa por incredulidade. Olha, tem duas coisas, mas jogou mais. Duvidar por algum outro motivo é uma coisa. Mas duvidar por incredulidade, por não crer na promessa de Deus, é outra coisa. Mas olha, ele fala aqui, Paulo falando, que Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Ele poderia duvidar, ou qualquer um, porque por outro motivo difícil, uma coisa é impossível, outra coisa acaba sendo a mesma coisa de não crer também. Mas foi fortificado. O problema que está que ele foi fortificado, ficou forte, assim como nós podemos ficar fortificado na palavra de Deus, crer nele, na palavra dele, na promessa dele, e sentir fortificado. Eu sinto que eu estou forte em Cristo. Em mim eu sou fraco, mas somos fracos em nós mesmos, no nosso eu, na nossa força. Mas aqui o caso aqui, fortificado na fé. O que mais? Dando glória a Deus. Então, aqui, todos nós vamos pensar assim, nós devemos ficar fortificados na nossa fé, cada vez ficar com a fé mais firme, mais forte, mas em vez de dar glória em nós mesmos ou em outro, não, dar glória em Deus, glorificar a Deus. Graças a Deus por eu conhecer Jesus Cristo da maneira que eu conheço, por Ele morrer por mim, por eu chegar nessa fé, através de ouvir a palavra, através do chamado do Espírito Santo, fortificado. Então, aqui mostra aqui uma fé inabalável de Abraão.
A fé de Abraão é inabalável, não tinha o que balava, que abalar a fé dele, balancear ou dúvida. Irmãos, pense bem, nós olhar para a cultura hoje, olhar para a cultura de Abraão, dos profetas, como que eles não tinham o luxo que tem hoje, a vaidade? Eles não tinham a mordomia que tem hoje, eles não tinham carro, eles não tinham televisão, eles não tinham rádio. Como que esses homens viveram? Feliz e fé. Hoje o mundo está de uma maneira tão avançada e eles ganhou de nós longe na fé. Não tem como. Então, aqui nos apresenta aqui uma declaração poderosa da fé de Abraão. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Sempre dando glória a Deus. Nós não devemos dar glória em homens, não precisa elogiar homens, elogia Jesus Cristo, a Ele. Se tem uma pessoa que assim, você admira uma pessoa, uma cristã, mas lembra, ele é assim por causa de Jesus. Porque ele serve a Cristo. É Deus que faz as pessoas, uns mais, outros menos. Então, este verso aqui, este versículo, ele nos exorta a refletir sobre a natureza da fé e como ela se manifesta na vida dos cristãos, nas nossas vidas. Como que ela manifesta, como que nós vivemos, especialmente em meio às dificuldades. Ninguém quer ter dificuldade. Ninguém gosta de dificuldade. Quem é que não quer as coisas mais fáceis? Não quer tudo quer, óbvio isso aí. Ninguém quer a coisa mais difícil. Mas só que vem as provações, vem as coisas difíceis, aí que é a hora de mostrar a nossa firmeza na fé, não fé embalar, de que não esfria na fé, que não abala a nossa fé. Para entendermos a profundidade deste versículo, é importante considerar o contexto histórico, a gente olhar a história deles, até chegar nos dias de hoje. Abraão, como descrito em Gênesis capítulo 15, recebeu a promessa de Deus de que teria um descendente tão numerosos quanto as estrelas do céu e areia da praia, do mar. Você imagina só, ter essa promessa, e ele sozinho, ele Sara, velhos, e vocês vão ter uma descendência. Olha que força de expressão que diz aqui, como as estrelas dos céus, mostrou para ele, e a areia da praia. No entanto, essa promessa se estendeu por muitos anos, sem realizar, sem ele ver concretizado. Demorou. E Abraão já era velho quando Sara, sua esposa, também passou da idade fértil, já passou da idade de ter filhos. Deus faz uma promessa dele, para ele dessa maneira. Ela já não tem mais filho, passou. Também, irmãos, apesar de enfrentar desafios e obstáculos, porque isso tem na vida dos cristãos. Graças a Deus que hoje Deus conhece a limitação de cada um de nós, que Ele não permite. Você vê que não passa tanta dificuldade. Quanto mais conhecimento tem, mais dificuldade passa. Quanto mais você fé, quanto mais você serve, às vezes mais dificuldade passa. Abraão não permitiu que a dúvida abalasse a fé dele. Ele vive com dúvida. Mas como? Ele está fora da idade, a mulher. Mas não deixou abalar a fé dele.
Então, este verso aqui nos ensina que a verdadeira fé não se baseia em evidências, em coisas claras, em coisas que você vê, ou em resultados visíveis que você vê, mas na confiança absoluta na palavra de Deus, o que nós temos em mãos. Ele não prometeu que ele enviaria o filho dele, vem lá do Antigo Testamento, o símbolo, ele enviou. Ele não prometeu que ele vai dar os céus para quem deixar esta vida, aceitando Jesus e seguir Jesus, passar por um novo nascimento, que vai morar com ele no céu. Ele prometeu, isso não aconteceu ainda, mas vai acontecer, que vai morar no novo céu e na nova terra. Abraão não se deixou levar pelas circunstâncias adversas, mas se manteve firme na sua crença, na promessa divina, na promessa de Deus. E nós devemos manter firme e animado, sentir pronto para servir a Deus. Nós vemos aqui para servir a Deus, nós não vem aqui para servir nós, mas eu quero ser servido. Nós vemos para servir a Deus, para louvá-lo e ouvir alguém falar da palavra dele. A atitude dele demonstra que a fé é um dom de Deus. A fé não é dom nosso, nem de Abraão, de ninguém. É um dom de Deus que fortaleceu ele, que nos fortalece, fortaleceu os profetas e os discípulos, os apóstolos, para enfrentar as provações da vida. Cada um tem uma provação, tem uma cruz para carregar. Ninguém de nós sabe direito um do outro, que nós conhecemos tudo aqui, respeito. Mas saber as dificuldades internas que passam, ninguém sabe. As provações. Todos nós temos. Então, provações da vida, conduzindo-nos a uma profunda gratidão à glória a Deus, né, divino. A fé de Abraão, portanto, serve como exemplo para nós hoje. A fé de Abraão, a crença de Abraão, as atitudes dos profetas, dos discípulos, dos apóstolos. Então, mostrando que mesmo diante de obstáculos, a fé inabalável em Deus nos capacita a vencer e a glorificar o nome de Deus. Aí no 21 ele fala, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então ele reconheceu, ele estando certíssimo, uma coisa certíssima, uma certeza muito grande, de que o que Deus prometeu, que Deus tinha prometido para ele, também era poderoso para fazer. Ele estava servindo um Deus, como nós estamos servindo. Ele não estava servindo um homem, ele não estava servindo um governo, ele não estava seguindo alguém, exigindo dele, prometendo para ele. Ele não estava seguindo nenhum político prometendo para ele. Não, ele estava servindo um Deus lá de cima dos céus. É um versículo crucial para compreender a fé de Abraão, um dos patriarcas da fé cristã. Então aqui Paulo explica a natureza da fé e a sua relação com a promessa de Deus. Então tem que ter uma fé, uma boa relação com Deus. Na promessa tem que ter uma boa relação. Como que nós vamos servir a Deus se não tem uma boa relação com Ele? Relação é viver em comunhão, oração, falando com Ele, tem as horas que nós tiramos para orar, para agradecer a Ele, e a comunhão entre os irmãos. Os irmãos
deve, não como obrigação, deve ter um motivo para reunir. Hoje vamos reunir para cultuar o nosso Deus, que Ele nos ajuda, Ele nos abençoa, Ele nos dá tudo que nós precisamos. Não é para ficar separado, vamos agora fazer uma reunião. Então, agora, o versículo destaca que a confiança inabalável de Abraão na fidelidade a Deus. Ele era fiel a Deus. Todos os profetas, cada um tem um método de trabalhar. Mas você pense bem, Abraão, que não tinha população. Mesmo diante das circunstâncias improváveis. O contexto do versículo se insere na argumentação de Paulo sobre a justificação pela fé. A justificação é sempre pela fé em Jesus, não pela fé em nossas obras, nas obras de Jesus. E em contraposição, a justificação pelas obras da lei também não salva ninguém. Ele usa aqui a história de Abraão como exemplo, o apóstolo Paulo, que a carta é ele que escreveu. Então ele está usando Abraão como exemplo. Abraão foi justificado por Deus antes mesmo de ter filhos, baseado somente na sua fé e na promessa divina. Gênesis 15, versículo 6. Antes de ele ter, ele já tinha fé em Deus. Não é que ele esperou ter o filho que depois vai ter fé. Muito hoje quer receber para depois acreditar. Quer ter fé em Deus, acreditar em Deus, vendo algum milagre na vida dele. Ver algo extraordinário acontecer. Para depois crer, não tem que crer antes de acontecer. Sua fé era tão forte que ele estava certíssimo de que Deus, que havia prometido, também era poderoso para cumprir. O versículo nos mostra que a fé genuína não se baseia em evidências tangíveis ou em cálculos racionais. Não, mas sim numa convicção, numa certeza. A fé é essa. Você tem que estar convicto naquilo que você crê em Deus. Crê que Jesus pagou seus pecados e pronto, não preciso fazer mais nada. O que eu tenho que fazer é crer e servir Ele por amor. Então, uma fé que não se abala fácil. Não é uma fé que está assim, ó. Uma ela está lá, outra aqui. Não, está firme. E que Deus é fiel às suas promessas. A fé de Abraão, mesmo diante de circunstâncias impossíveis, demonstra que a fé é um ato de confiança radical em Deus, que transcende as limitações, coisa que ele via, vai dar limitações humanas, inclusive dele, da razão humana. Ele falou, não tem como. Essa confiança em Deus é fundamental para a salvação. Se não tiver uma confiança que Jesus paga os pecados, que se ele tiver uma dúvida que ele precisa fazer algo, então ele não está com aquela confiança absoluta, total, que Jesus pagou todos os pecados, passado, presente e futuro. Não é criticando ninguém. Se crer dessa maneira, esteja onde eu estiver, e servir a Ele, com todo o amor, com toda aquela fé segura nele, que não depende de nós, de mim, não depende de igreja, mas se tiver algo, um obstáculo no meio que impede ter uma fé genuína, que tem que ter repartido com algo, então não chegou a salvação eterna, ele está perdido, porque ele não creu o suficiente em Jesus, que Jesus pagou os pecados passados, presente, e o futuro que nós não cometemos ainda. Está pago, você imagina isso aí. Você fala assim, ó, eu não pequei, não vi, eu cheguei amanhã ainda.
Quando eu cheguei daqui a 10 anos, por exemplo, você sabe o que vai fazer daqui uns dias, aqui no ano que vem, até o fim da vida? Não sabem. Mas está pago. E Deus sabe tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos falar. Ele é Deus poderoso. Pois aqui coloca a nossa esperança em sua fidelidade e poder, e não em nossas próprias capacidades. Tem muitas vezes gente que tem bastante capacidade, mas não dizer que tem uma capacidade de servir a Deus 100%. E tem uma capacidade de fazer por ele independente de Deus. Aí não tem ninguém qualificado na terra dessa maneira, só teve Jesus. Então, a partir daqui, podemos aprender que a fé não é apenas uma crença intelectual. Aquela pessoa é sábia, aquela pessoa estudou muito, ela está bem preparada. Não é. A fé não depende de aprender essa crença intelectual. Fez faculdade teológica, sabe falar muito bem, conhece muitas histórias, está na cabeça. Não é isso. A fé tem que ser uma fé genuína, não é por conhecer. Então, mas um compromisso também. E o compromisso, como é que fica? Com o poder e a fidelidade em Deus. Mesmo quando a circunstância parece impossível. E é impossível fazer isso, eu aprender isso, eu crer assim, eu seguir isso. Não. Abraão se tornou um exemplo de fé inabalável, mostrando que a fé verdadeira é capaz de mover montanhas e vencer obstáculos aparentemente insuperáveis. É uma força de expressão, quer dizer que a fé ela é mover montanhas de dificuldades. Você olha assim, eu tenho um montão de problema na minha frente, eu não tenho condição de resolver, mas como que eu vou resolver? A fé, ela em Deus, por meio de Cristo, ela pode resolver todos esses problemas difíceis que tem. Todas as montanhas de dificuldade, não é que você vai pegar um monte aí. Entenderam? Agora o 22. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Isso lhe foi imputado como justiça. Representa um ponto crucial no argumento de Paulo sobre a justificação pela fé. Nota que o apóstolo Paulo bateu muito nessa carta. Justificação é pela fé. Mas não na fé em homem, não na nossa fé em igreja. Não é fé em um. Fé legítima em Jesus crucificado e ressuscitado. E demonstra também que Abraão, o pai da fé, foi justificado por Deus antes mesmo de ser circuncidado. Se ele tivesse sido circuncidado, era uma coisa, mas antes. A circuncisão foi na lei, e ele foi antes, mostrando que a fé em Deus e não as obras da lei. E a base da salvação. As obras da lei não é a base da salvação. A base da salvação é as obras de Jesus Cristo. É ele que pagou o nosso pecado, porque ele era perfeito. Jesus é perfeitíssimo. Não tinha como imaginar isso. Um homem se dirigir. Ele era Deus. Quando a lei chegou nele, como diz lá em Romanos, capítulo 8, ele satisfez a lei no corpo. Quando chega no homem, ela fica enferma pela carne, ela fica fraca, ela chega no homem, a lei no homem não guarda. Então quem que fica fraco? É a lei. Ela fica enferma, o apóstolo Paulo diz. Mas quando ela chegou no homem Jesus, no Filho de Deus, ela não ficou enferma pela carne, ela não enfraqueceu, para que encontrou um que satisfez todas as ordenanças da lei. Então a lei ficou forte como ela é. Então, satisfez ela. Mas Jesus fez isso no lugar do pecador, no lugar de nós. Então quem tem Jesus dentro do coração dele, pronto. Por quê? Eu não guardo a lei, você não guarda a lei, não existe.
Mas Jesus, quem está comigo, eu estou com quem guardou a lei no meu lugar. Ele pagou os meus pecados. Então não devemos pecado de condenação. Nós temos que sempre confessar, porque nós caímos, tropeçamos. Deus sabe disso, muito mais melhor do que qualquer um que nós, Ele que nos fez. Mas só que esse pecado já está pago. Por isso que João diz que, na primeira carta dele, capítulo 2, versículo 1, que ele fala e conselha, eu conselho que não pequei, não dá asa para pecar, né? Ele não manda. Mas se alguém pecar, ele já falou, temos um advogado junto do Pai. Lembra de Jesus, do Pai. Ele é a propiciação pelo nosso pecado. Então é isso. Então quer dizer, irmão, este versículo, então, nos exorta a refletir sobre a natureza da fé. Então nós devemos examinar bem a natureza da fé. O que é a fé? Então, como ela nos aproxima de Deus, é ela que nos aproxima de Deus. Você acredita, a fé que você tem aquela confiança. E além de nos proporcionar esperança e certeza da salvação, essa que é a melhor notícia que tem. Se não fosse, irmão, dessa maneira, ninguém vai falar que tem certeza da salvação. Ninguém pode dizer que está salvo nesta vida. Todos nós somos pecadores. Ninguém pode dizer. Nós podemos, graças a Deus, com todas as fraquezas. Então, e Paulo usa aqui o exemplo de Abraão, que foi considerado justo por Deus, antes mesmo da instituição da lei, para demonstrar que a fé é o princípio fundamental da salvação. Então, não é a lei. A fé é o princípio. A primeira coisa. Quando você ouve, quando eu ouvi, tanto ouvindo, chegou o momento, falei, eu criei com a fé, creio. Aí você pense bem, não é fácil, mas não é impossível, vai e pronto. E aí ele vai vindo, ele vai vivendo, cada vez vai aprendendo mais, vai dar vontade de vir na igreja. O cristão tem vontade de vir na igreja, ele tem vontade de falar de Cristo, ele tem vontade de servir, ele não tem vontade mais de pecar, peca, porque descuida e peca. Nós estamos nessa vida, mas não tem vontade de servir a Deus. Mas vem as horas difíceis que a gente às vezes fala algo que não devia falar, mas no pensamento dele tem uma campainha, qualquer coisa assim, que é acusa ele. Ele sabe, todo crente tem juízo, sabe disso. Então a história de Abraão, narrada em Gênesis 15, serve como base para Paulo defender que a fé em Deus, independentemente de obras ou leis, que é a chave para a salvação, a fé, não a lei. A Bíblia afirma que a fé de Abraão foi imputada como justiça. A fé foi imputada, ela foi colocada nele como justiça. Porque Abraão creu em Deus. Ou seja, Deus considerou-o justo por causa da sua fé, não pelas suas obras. Então Deus considera nós como justos, mas não por causa das nossas obras, do nosso testemunho, mas por causa da nossa fé, porque temos Cristo, a justiça de Cristo. Então Ele nos considera justo diante dele por causa de Jesus. Então esta imputação de justiça nos revela que a salvação é um dom gratuito de Deus, concedido pela graça e pela fé. Então quer dizer, Ele imputa em nós a justiça. Ela nos revela, ela nos esclarece, ela nos mostra que a salvação é um dom gratuito de Deus. Não é um dom que Deus dá para nós por mérito nosso. Nós não temos mérito nenhum. Mérito
totalmente em Jesus Cristo. Este que é o mérito, que é um dom gratuito de Deus, concedido pela graça, a bondade de Deus, o favor de Deus, pela fé. Então Abraão foi justificado pela fé antes de realizar qualquer ato demonstrando que a fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma confiança total em Deus. Imagina só, Abraão vivendo aquele tempo, eu não falo Abraão, eu lembro, penso na entender, eu lembro do meu avô, no sistema assim. Ele falava, eu tenho o dom de profeta, eu vou falar. Ele falava muita história de Abraão, meu avô. Então a mensagem de Paulo, em Romanos, nesse capítulo 4, nos garante que a salvação é alcançada pela graça. Não é pelas obras, não é pela igreja, não é por contribuição de dinheiro, não é por caridade. Irmãos, amor é uma coisa, caridade é outra. Tem Bíblia que fala amor e caridade, mas tem uma diferença. Caridade é algo que você faz uma caridade com a pessoa. Você fez algo benéfico para aquela pessoa, você ajudou aquela pessoa e tal. O amor é diferente. O amor é que ama aquela pessoa. Você ama, não é que gosta, ama. Quem ama quer o bem daquela pessoa. O amor, Paulo disse, capítulo 13 de 1 Coríntios, o amor é sofredor, porque por amor a pessoa sofre pela outra. Ele sofre pelo amor, que tem amor. Então, irmãos, porém também a base da nossa salvação com Deus, conduzindo a justificação e a esperança da vida eterna. Então ele tem uma esperança da vida eterna. Esse corpo ainda não, esse corpo um dia vai morrer, ele vai tombar, não sabemos a hora, mas vai. Mais cedo ou mais tarde vai a uma fila, uns vivem mais, outros vivem menos, mas aquele que tem o Espírito Santo, que é nascido de novo, ele vai descansar. O Espírito não dorme, o corpo que fica dormindo até acordar. Então, o versículo 23 diz assim, ora, não só por causa dele está escrito, que lhe foi tomado em conta, mas, 24, mas também por nós, não só por causa dele, Paulo diz, por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. O qual, terminou, ele foi entregue na cruz, ele entregou e ressuscitou para a nossa salvação. Ora, não só por causa dele está escrito que fosse tomado em conta. É um ponto crucial, os irmãos, é um ponto crucial na argumentação de Paulo sobre a justificação pela fé. Paulo bate firme nessa tecla. Ele está confrontando a perspectiva judaica, porque Paulo tinha, antes disso, ele era contra, e agora ele é a favor, então, de que a justiça não é alcançada através da observância da lei. Então, o apóstolo Paulo batia muito contra isso daí. Ele mostra que a justiça vem por meio da fé em Deus, como demonstrado na vida de Abraão. Então, o apóstolo Paulo tinha algo para ele apontar, para ele se dar prova, para ele usar nas pregações dele, para ele usar nos argumentos dele e deixar escrito para nós, permitido por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Este versículo lança luz sobre a natureza da fé e como ela é relacionada à justiça diante de Deus,
Para entendermos melhor o contexto, precisamos recordar que Paulo está respondendo às objeções dos judeus, que argumentam que a lei de Moisés era o caminho para a salvação. Então ele estava aí, e foi escrito tudo isso. Então ele estava respondendo que os judeus iam contra. E Paulo defendendo. Abraão, o pai da fé, era um homem que viveu antes da lei. Ele mostrava. E ainda assim foi considerado justo por Deus. Paulo argumenta que a justiça de Abraão não se baseou nas suas obras, mas na sua fé em Deus, conforme registrado em Gênesis capítulo 15, versículo 6, através da fé. Se fosse para ver as obras de Abraão, jamais poderia falar isso. Que Abraão não estava, se Abraão não tivesse tido a fé, ele não estava escrito aqui o nome dele. É um homem que lutou. E através dele, depois, mais tarde, que nasceu Isaac, o filho Isaac. Então Abraão recebeu a promessa de que seria o pai de uma grande nação, através meio de Isaac. E essa promessa foi contada a ele como justiça, demonstrando que Deus considerava justo, mesmo sem observância da lei. Então Deus nos considera justo também, como ele considerou Abraão, mesmo sem nós guardar a lei, sem observância da lei. Que os que observam a lei, eles batem tudo na tecla do Velho Testamento. Eles não vão lá no Novo Testamento ver essas coisas que o apóstolo Paulo disse em Gálatas, Romanos, daí para 1 Coríntios, daí para frente, Efésios, por exemplo, as outras cartas. Não. A interpretação desse versículo dentro da visão cristã é clara. A justiça diante de Deus não se baseia em ações, em obras, em resultado de alguma coisa, em esforço humano do religioso, ou batismo no rio, na piscina. Não, mas em fé, batizado no Espírito Santo, na morte de Cristo, lavado no sangue de Cristo. A fé é um ato de confiança e uma entrega total em Deus. Mas tem que ser isto, uma entrega total em Deus, reconhecendo a sua soberania, buscando a sua vontade, que Deus é soberano. Então nós temos que devemos buscar a vontade de Deus. Não é que nós temos que buscar, nós devemos buscar. Então Abraão, ao crer na promessa de Deus, demonstrou sua fé e foi justificado. Assim, a justiça por meio da fé é um presente de Deus. Olha bem, presente não tem preço, presente não cobra. Presente é presente. Então ele fala que a fé é um caminho da salvação, que é um presente de Deus. Está disponível a todos que creem. Ao mundo todo, sem distinção, não tem raça, não tem nada, ou cultura, ou observância da lei, o Estado, etc. A fé não é um caminho para a salvação, mas a própria salvação, pois é através dela que recebemos a justiça de Deus e o perdão do nosso pecado. A fé também nos salva. Dependendo da fé que seja genuína no lugar certo, em Jesus. Tem muitas fés vazias, fé em outras coisas, fé em deuses, fé em religião, fé em tanta coisa, mas não tem a fé em Jesus Cristo suficiente. Aí é diferente. 24 nós já lemos, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Salvador. Mas também por nós, ele falou, não é só para ele, nós, a quem será tomado em conta. Nós estamos no meio, nós estamos nisso aqui também.
os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Quem? Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Foi Deus, Deus Pai ressuscitou Deus Filhos. Então, ele levou lá para cima. Então apresenta aqui um ponto crucial da teologia cristã. A justificação pela fé. Então Paulo, ao longo da carta aos Romanos, ele argumenta que a salvação não é alcançada através das obras da lei. É até cansativo isso, para quem prega e para quem ouve. Mas é a realidade. Mas pela fé em Jesus Cristo. Nesse versículo ele expõe a natureza universal da fé, abrangendo tanto os judeus como os gentios. É para tudo. Não está separado um grupo de pessoas. Esse aqui merece, esse aqui não merece. Não. Merecer, ninguém merece. Nem nós. E o pessoal acha estranho. Que viu esse dia, onde é que eu estava esse dia? Deixa eu lembrar, não lembro agora. Eu não me lembro. Falando muito bem do irmão Félix. Falando que o irmão Félix merece o céu. O irmão Félix que foi, eu não me lembro. Não estou lembrado, não estava no lugar. E eu falei assim, olha. Era na Luciana. Lá na dentista. E vim falar do lugar. Falando, olha. Não nego isso do que ele foi. Mas por que ele foi daquele jeito? Porque ele tinha Jesus. Jesus fez daquele jeito. Eu falei, se ele não tivesse Cristo, para começar, ele não ia sair da capital lá de lá para vir para aqui o Birajara. De maneira alguma. Eu falei, mas como que a pessoa fala tanto dele e não creu no que ele ensinou? Só porque ele foi um bom médico, porque ele ajudou os pobres, porque isso, porque aquilo. Mas o que ele ensinou? Aí eu já fui na ferida. Para isso ninguém fala. Fala que ele fala da cultura dele, da educação dele. Mas da fé dele você não escuta falar. O nego vai para o outro lado. Então, irmãos, o contexto histórico aqui da carta aos Romanos é crucial para entender o significado de Romanos. Paulo escreve aqui para uma comunidade cristã em Roma, composta de judeus e gentios, irmãos. A hora já esgotou praticamente. Outro dia, né? Termina esse restinho aqui, explicando o outro versículo, que vai no capítulo 5. Amém? Que Deus abençoa, que aprenda, estudando assim, para poder nós mesmos mais aumentar a nossa fé, amar mais esse Deus, não só com a boca, não só com louvor, é com a vida. Amém? Então vamos louvar a Deus, que possamos estar aqui na quarta-feira, sábado, agora de tarde que eu fui pensar, é o dia da ceia, né? É o dia 1º. Então, esperamos que todo mundo aqui sábado, dia da ceia. Ceia do Senhor. E vamos louvar a Deus. Sabe, irmão, estou pensando, não vamos abrir brecha nisso, porque a gente acostumado. Esse nome de ceia ultra restrita e aberta, está escrito na Bíblia. Eu não lembro, aquele versículo que ele fala assim: julgai os que estão de dentro e os de fora. Deus que joga junto, né? Tem quem julga. Ele está falando isso na ceia. Por exemplo, se tiver um cristão batista de outra igreja, está aqui, você vai distribuir a ceia. Se levar a mão para pegar a ceia, o que você faz? Dá como tira? Esse de fora, que está falando assim, que ele faz parte do corpo de Cristo. Ele é de fora. Nós julgamos de membro da igreja. Lá Jesus é de julgar. Eu fui estudando e pensando isso. E eu falei, ninguém estuda isso. Ele vai estudando os de fora, aqueles de fora. De fora, não vai tomar ceia.
Está falando que toma ceia, pensa bem nisso, ela não toma bem, mas se a pessoa levar um tomar, porque um dia eu estava na convenção lá em Bauru, dentro do novo lar, eles trouxeram a ceia, o pai do pastor veio serviu. E nós não peguemos, mas não pegava mesmo. Mas fosse hoje, eu pegaria. Então, ele pode me conhecer, eu sei a minha consciência. Cada um sabe. Então, é isso aí. A gente saber que em negócio de luta restrita, esse a ceia aberta. Esse versículo aí, estou entendendo, que é um cristão de outra igreja, vem lá da Paraíba, por exemplo, tem uma amiga, por exemplo, embaixo. É isso aí. Fala. Se eu estiver errado, eu me pergunto. Eu estou pensando assim, lembrando, vendo cidade. Agora o Índio. Pastor, mas é isso mesmo. Tanto lá na igreja lá de São Paulo, também, se for um membro lá, primeiro faz aquele sermão, né? Que examina a si mesmo, se você vai tomar a sua própria condenação, a pessoa já está avisada. Se ela tomar errada, se ela estiver errada, o problema é de quem? Dela com Deus, né? Então, pelo que eu entendo, é assim, você pode, outra pessoa vir aqui, claro, com uma organização batista, ou até mesmo de outra denominação, que se toma ceia, né? Agora, de outra denominação, não vou dizer nada. Mas, tipo assim, uma assembleia. A mesma fé. Eu não vejo nenhum da mesma fé. Toda que eu conversei, toda que eu conversei, você vai conversando, daqui a pouco dá uma desafinada, toda com ajuda. Eu não encontrei. Todos os evangélicos tiraram bagunça. E ele tem que ajudar um pouco. Quem vamos ajudar? Fala mal, você não pediu. Não, de modo que vai concordar isso comigo também. Né? Sempre pensei diferente, porque hoje não vi não. Semana virou foi meio diferente. 377. Ave
Ora, irmão Daniel, para terminar, já lembrei, sexta-feira que vem é a vez do irmão Daniel, se Deus permitir. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por muitas faltas de ti. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, tem nos sustentado até aqui, nos trouxe para juntos, cultuarmos o seu nome, o Senhor aceite o culto prestado a ti. Amém. Nos ajude a estarmos sempre buscando a tua presença e pedimos a tua bênção em favor dos que necessitam de saúde ou algo espiritual que todos nós necessitamos. O Senhor é conhecedor das nossas necessidades, possa estar socorrendo a cada um segundo a sua misericórdia. Em nome de Jesus, te rogamos e agradecemos. Amém. Amém.